resultados das Olimpíadas em Tóquio trouxeram à tona uma faceta sombria da cultura japonesa: a trambicagem. Após uma sequência chocante de garfadas e pontuações extremamente questionáveis em modalidades como skate e surf, capazes de deixar mesmo o povo brasileiro, expoente internacional da malandragem, boquiaberto, o Japão termina seu ciclo olímpico com um dos maiores golpistas do país fazendo sua jogada de mestre. Tite Kubo, autor do aclamado e odiado Bleach, lança um capítulo especial de comemoração aos 20 anos da obra. Tudo muito bem, tudo muito bom, até que, surpresa, o capítulo que deveria ser uma inofensiva celebração é uma abertura descarada e sem vergonha de um arco novo, tendo como fio da meada talvez a única ponta deixada pelo lore da série para expandir em uma nova aventura. Não que seja estranho ao Kubo inventar um conceito novo sem qualquer preparo e meter serinho que, na verdade, algum personagem já estabelecido há anos fazia parte desse conceito o tempo todo. Aposto que não viu isso chegando. Mas a gente chega nessa conversa já já. O Kubo já tinha sido muito bem sucedido na sua pilantragem anterior, quando lançou um one-shot, uma história curta, sobre um universo novo com dragões, bruxas, até que revela ser um spin-off de Bleach, de alguma forma, que, adivinhem só, não se encerra em si, e dá toda a deixa que consegue para o início de um arco maior, já apresentando seus cavaleiros de ouro ou capitães da vez com direito a tudo que o cara faz de melhor. Em seguida lança Burn the Witch como uma série curta de 4 capítulos. Os capítulos lançados são intitulados como uma temporada, uma leva talvez suficiente só para fechar um encadernado. E a próxima temporada é anunciada para quando o cara tiver a fim de fazer. Apesar de parecer a princípio só uma tentativa de cavar emprego, na verdade esse formato de lançamento foi bem recebido por muitos leitores, principalmente com a discussão sobre as jornadas abusivas e insanas de trabalho para os mangakás e animadores ganhando necessário caldo. Pode até parecer um debate fechado no ocidente e inofensivo às empresas japonesas, mas só como exemplo, deu pra ver como a repercussão negativa sobre as políticas de trabalho e pagamento do Estúdio Mappa levaram a uma resposta rápida por parte da empresa. Ainda é comum uma fantasia romântica de autossacrifício solidificando uma obrigação inventada dos mangakás a trabalharem como uma linha de produção artística incansável. Afinal, seriam aos seus fãs que eles devem alguma resposta, e não a corporações editoriais preocupadas com seus produtos de sucesso. Enfim, Burn the Witch conquistou as pessoas. E essa abertura para formas mais híbridas de lançamento dos capítulos em uma revista extremamente competitiva, onde seus autores estão duelando toda semana para não perderem o trabalho, foi animadora. Por conta de tudo isso, quando anunciado o capítulo comemorativo de Bleach, realmente ninguém estava esperando esse gancho safado para um retorno de serialização. Claro, nada está confirmado até a atual data, mas com o anúncio de uma exposição de Bleach em Shibuya no final do ano e a promessa desde o ano passado de uma temporada nova para animação ainda sem data confirmada, o retorno de Bleach é inevitável. E, verdade seja dita, o capítulo foi bem animador. Definitivamente não para os leitores novos, ou quem já não gostava de Bleach mesmo, porque o Kubo não parece ter mudado nada do seu jeito de conduzir uma história, logo não perde tempo procurando angariar fãs novos e prefere já pregar para convertido. Mesmo configurando a terceira ponta do mitológico Big 3 da Jump, ao lado dos seus brothers, Narutinho e um pedaço, e sendo um hit de vendas, Bleach nunca ofereceu real rivalidade para os outros dois. Aliás, vale evitar certos mitos a respeito da decaída da série. Ela nunca foi formalmente cancelada, e até no ponto mais baixo, seus números de vendas nunca foram expressivamente baixos. Pelo contrário, apesar da perda de uma adaptação animada, a série se mantinha sólida em seus números. Os lançamentos desde então giravam numa média de 500 mil cópias por volume. Para pôr em perspectiva, o volume mais recente de uma série bem sucedida como My Hero Academia até então vendeu menos de 400 mil cópias. É muito mais relevante para esse contexto todo a gente considerar a saúde deteriorada do autor interferindo na sua habilidade criativa dentro de uma rotina de criação pra lá de hostil. E apesar desse declínio, foi uma vontade deliberada do Kubo terminar a série mais ou menos como tinha planejado. Até para uma entrevista recente para uma rádio japonesa, Kubo reiterou sobre como ele era bem dedicado com relação aos seus horários, à sua agenda, à produção dos capítulos, e o real agravante dessa reta final foi mesmo a condição de saúde dele. É unânime que o final da série é insatisfatório e repentino, mas não soa como uma traição direta a tudo que a série vinha fazendo até então, o que não se pode dizer de outros casos.
Mesmo a decisão inicialmente esquisita de encerrar com o Ichigo e a Orihime tendo um filho, uma boruchização clássica, cada vez mais recorrente, se considerar o quanto a relação do Ichigo com os pais, principalmente com a sua mãe, é importante para o único traço de personalidade desenvolvido para ele, que é a sua obsessão por proteger, constituir uma família soa até razoável para o personagem, mas tem um outro aspecto relevante nessa escolha. Um aspecto que, na verdade, deveria ser o ponto focal disso tudo, porque parece ser a questão central que o Kubo quer trabalhar textualmente com a série. Apesar disso, é muito pouco tratada de maneira direta pela história ou pelos conflitos entre os personagens. Bleach fala sobre a vida e a morte. Eu sei, palpite muito ousado, pessoal. Mas vejam só, me acompanhem. Para além de todo o cenário espiritual e com shinigamis, literalmente deuses da morte, a nossa introdução enquanto leitores do Ichigo é dele defendendo uma espécie de oferenda para o fantasma de uma garotinha, que após isso afirma finalmente poder descansar em paz. E apenas no último capítulo nos é revelado o objetivo do vilão final da série. Vou chamar de Iwatch, porque eu gosto e é assim que se escreve, mas chamem do que quiser. Que não é nada menos que eliminar o medo da morte ou desfazer tudo que separa a vida e a morte, tornando todos os mundos um só. Por que o autor manteve uma motivação tão interessante e coerente com o resto da série só pro final, deixando o vilão definitivo até aquele momento sendo apenas uma casca vazia sem propósito? Eu não sou capaz de imaginar. Talvez seja mais um exemplo de como ou o Kubo não tem ideia do que ele tá fazendo e produz a história num freestyle incomparável, ou ele tem uma ideia clara de onde quer chegar e se perde completamente no caminho. A experiência literária com Bleach é ambígua o bastante pra gente poder assumir que seja um pouco dos dois casos. O próprio Kubo meio confessa que pra ele as imagens vêm antes dos propósitos. Mas voltando, essa discussão sobre o medo acerca da morte meio que tá na série, em boa parte dela. Os poemas que abrem os 2 primeiros volumes são sobre isso. Se formos generosos com o texto, dá pra presumir que o comportamento por vezes obsessivo do Ichigo sobre proteger tem muito a ver com o medo da morte do outro, considerando esse trauma pela morte da mãe bem diante dos seus olhos. E alguns personagens refletem em suas motivações diferentes desdobramentos para essa temática. A culpa da Rukia pela morte do seu vice-capitão, o sentimento de impotência perante o sistema que o Touzen sente quando sua amiga morre, a relação do Byakuya com a Rukia derivar da promessa que ele fez à sua falecida esposa. Todos esses são alguns exemplos interessantes que a série oferece, mas não desenvolve. É esquisito pensar como o Ishida tem essa motivação de vingança contra o Mayuri lá na saga do resgate da Rukia, porque ele foi diretamente responsável pela morte do seu avô. Mas isso é sumariamente ignorado conforme a Soul Society não é mais antagônica aos protagonistas. Como acontece com outras obras disputando sem descanso pela sua sobrevivência, Bleach teve de rapidamente expandir sua ideia original para seguir prendendo a atenção do público. Mas o iniciozão da série tinha muito esse formato de slice of life, onde o Ichigo ia solucionando problemas com almas penadas, ao mesmo tempo em que conhecia mais ao fundo seus companheiros de classe. Lembram, por exemplo, dessas pessoas aqui? Pois é, elas poderiam ter sido importantes. É difícil afirmar que Bleach conseguiu expressar alguma conversa genuína sobre esse tema, mas ao menos parece que ela foi iniciada e tentou-se encerrá-la às pressas com esse discurso do Iwatch, com direito até uma réplica de coach motivacional vinda diretamente do Aizen. Tá. Tentar definir se o mangá terminou como deveria é complicado numa mídia tão refém do seu próprio modelo de publicação que se torna impossível separar a experiência da leitura com o processo desgastante que está por trás dos lançamentos semanais. Às vezes, essas histórias duram muito mais do que tinham para oferecer. Outras vezes acabam antes de chegar aos finalmente. Bleach, de alguma forma, conseguiu ser ambos. Cara, o Kubo é um estudo de caso, descansado, mas confiante dentro de um formato novo de serialização. Seria possível que um novo arco focado no inferno traria uma conclusão mais satisfatória para o enredo? Se você tem a vivência de acompanhar Bleach semanalmente antes de 2016, deve estar calejado bastante para não cultivar grandes esperanças. Mas há caminhos abertos por esse último capítulo que sugerem algo minimamente otimista. É um tanto quanto gostoso ver um autor poder oferecer mais de uma história que ele quer contar. O Kubo já teve uma boa recepção com uma nova série, poderia estar focando nela, mas escolheu direcionar seu afeto e seu esforço de volta para um trabalho que terminou em maus termos. Já na introdução, temos um breve monólogo apreciando a morte de um bichinho com um olhar inocente. Não fica claro, mas parece ser um pensamento do filho do Ichigo, o Kazui. O garoto é tecnicamente uma mistureba genética tanto quanto o pai,
então qualquer coisa pode vir dali. Pelo visto, isso é verdade, pois o menino tem alguma conexão especial com o inferno e pode abrir portais diretamente para ele. Cara, nada é mais Bleach do que isso. O enredo do capítulo não só traz de volta o Cisael, um dos espadas que por algum motivo parece ser o favorito do Kubo, como mostra ser verdade um rumor antigo e nunca antes comentado durante a série, de que almas com um nível de energia espiritual elevado demais não são capazes de se dissolver naturalmente, e como isso poderia afetar o frágil equilíbrio entre mundos. Sendo assim, elas são enviadas para o inferno. E o rito funerário padrão da Soul Society, a instituição militar mais incompetente e mal informada da ficção, e, portanto, mais próxima da realidade das instituições militares, na verdade é um procedimento para enviar essas almas para lá. O que acontece é que na última saga uma quantidade significativa de personagens muito poderosos foi morta, além de um comentário bem repentino sobre o Aizen ter desaparecido. Então, esse é o setup para o novo arco. Uma das coisas engraçadas sobre a escrita do Kubo tá bem aqui. Enquanto toda essa conversa sobre os mortos poderosos irem para o inferno surge completamente do nada, durante a explicação é comentado sobre a relevância da escala de densidade espiritual, um conceito jogado de qualquer jeito há 600 capítulos atrás, quando o Ganjo, lembram dele? Comenta sobre o irmão. Lembram dele? É esse tipo de construção que emite sinais confusos para todo mundo que tá lendo. Ele tá planejando o que escreve ou polvilha abstrações pelo meio do caminho para, caso precise, retomar como construção para algo que ele precisa para a história agora. Essa é uma cena muito presente no texto de Bleach. Existem conceitos distintos que conversam muito pouco entre si. É um sintoma que afeta a cadência da narrativa. O que quero dizer com isso? Vamos lá. O elenco de Bleach é enorme. E ainda que a imensa maioria seja separada em basicamente 3 uniformes diferentes, os designs dos personagens conseguem ser caprichosos o bastante para que as impressões visuais sejam claras. E isso com um traço muito pouco variado de rosto, já que a metade dos personagens masculinos é só o mesmo rosto do Ichigo, com um penteado em cores diferentes. Tipo como 2/3 das personagens femininas de One Piece são skins diferentes da Nami, sabe? Até pela forma como cada arte de encadernado possui apenas um personagem e abre com um breve poema, dá pra ver que o Kubo leva muito a sério a distinção entre os personagens, porque cada um carrega uma ideia própria e tem sua personalidade envolvida por essa ideia. Não necessariamente uma ideia complicada, pelo contrário, geralmente algo sintetizável em uma palavra. A própria série é bem literal quanto a isso. Cada esquadrão tem como símbolo uma flor, com um significado. Os espadas possuem cada um uma causa mortis, que basicamente explica todo o personagem. Até os poderes dos Quincy são separados por letras do alfabeto. Por isso, o elenco de personagens nem sempre é tão integrado. As interações são muitas vezes forçadas, momentos de batalha com muitos personagens fluem bem mal, sendo a Fake Karakura o ponto mais claro disso. Daí o Kubo precisa separar os personagens em diversos duelos um contra um, pouco relevantes para a história para conseguir estabelecer não um conflito específico entre dois personagens, mas alguma conversa que traga à tona a palavra-chave de cada boneco. Porque os personagens são menos personagens do que são uma demarcação estética com imagens distintas. Em batalhas, o Kubo não escreve uma conversa. Ele bota os bonecos para trocarem monólogos entre si, na esperança de trazer algo disso. Algumas vezes, consegue caminhar junto com a direção da história. Como, por exemplo, é o caso do Ulquiorra, representar o vazio. Outras tantas, isso é só jogado arbitrariamente como o Hisagi. Lembram dele? Tenente do 9º Esquadrão. O cara foi até protagonista de umas novels aí, quem diria, como o Hisagi, discursando sobre como um guerreiro deve respeitar o medo. Falar que não tem medo de lutar é pura estupidez. O que configura um guerreiro ideal seria ter medo de empunhar a espada, ao ponto de evitar a luta, até que seja a única opção. Um conceito bacana, claro, que inclusive conversa com o conflito real do personagem, que é a sua relação com o capitão anterior, que demandou pro lado do Aizen. Porque foi ele que ensinou a ter medo da espada. Mas isso é introduzido pra gente na luta contra um completo figurante. E é isso. Ou a luta do Yumichika, com a única arrancar relevante dessa história toda. A Charlotte. Pena que morreu. E voltou como um zumbi sob controle do Mayuri. Nossa, isso aconteceu, né? Essa luta tá ali só pro Yumichika ter um momento mostrando que o ideal dele de beleza é não ser considerado frouxo pelos parceiros do esquadrão. Por isso, estaria disposto a morrer para não revelar que a liberação da espada não é a força bruta,
mas do tipo mágico. Uma mensagem bem distorcida sendo passada para as crianças sobre esconder quem é você para ser aceito pelos seus amigos e acontecendo no momento da história que deveria ser de tensão crescente, em que a derrota dele poderia significar os antagonistas conseguindo seu objetivo. É tudo muito torto e mal concebido, além de deslocar a trama principal para um tópico que não conversa com nada anterior. E isso acontece muito nessa mesma rodada de lutas com figurantes. Tem um momento em que o Ikako perde o carequinha, lembra? Porque ele não queria mostrar o Bankai dele. Por uma justificativa completamente irrelevante, alheia, alienígena a tudo que estava acontecendo na história. A prioridade do Kubo fatalmente se confunde e ele pretere o tema principal para fazer explorações estéticas. Não é à toa que Bleach, mesmo sendo tão grande, parece tão curto. Muita pouca coisa acontece efetivamente na história. Muitos desvios são tomados sem qualquer cuidado para costurar conceitos novos à trama em foco. Existem muitos pensamentos que brotam sem sutileza alguma e existem pendências dramáticas que não desembocam em lugar nenhum. No mais recente artbook, o Kubo até comenta coisas do tipo: eu fiz o Ichigo gostar de Shakespeare porque eu gosto de Shakespeare, mas eu mesmo não sou tão familiarizado com as obras como eu sou com algumas frases que eu gosto. E é isso, o Ichigo ainda por cima se formou em literatura inglesa e virou tradutor segundo o novo capítulo. As motivações do Kubo seguem esse fluxo impulsivo de criação. E tá tudo bem também, é uma forma de explorar o papel do autor. Você não precisa ter necessariamente tudo elaborado de uma maneira extremamente sofisticada e costurado em todos os pontos para que a sua obra tenha algum nível de validação artística. Aliás, para quem se interessar, vale dar uma lida nessa série de perguntas e respostas do artbook. É uma coisa hilária. Terminando aqui, pessoal, o que podemos concluir é que Bleach é tudo isso aí. São poemas nas aberturas desencadernados te dando mais sobre os personagens do que a história jamais tentou. É um caminho de altos e baixos, e muitos baixos. É uma história sobre o medo da morte. Esse vindouro arco do inferno pode ser uma repetição de tudo que já vimos. Pode ser uma tentativa mais sólida e bem encaminhada de encerrar o que foi começado. Pode ser ambos, e nenhum dos dois. Bleach é uma modalidade para poucos. Mas se você chegou até esse momento do vídeo, cara, por algum motivo você também tem um carinho considerável por essa série, tanto quanto eu, e deve estar igualmente torcendo para que o Kubo possa encontrar uma forma prazerosa e saudável de fazer o que ele ama, dessa vez mais desimpedido pela rotina de trabalho, e nos fornecer essa bagunça charmosa, bem vestida e cheia de papéis de cenários inexistentes que é Bleach. Bleach é sobre tudo isso aí.